Voltou? Então, como eu tava dizendo... É Isabel o seu nome? Isabel. Minha memória tá meio fraca. A Isabel disse assim, se eu subtrair o sapato da minha mãe, eu pratiquei um crime, um furto, mas eu não serei punível. Porque é uma disposição lá no artigo 8.1 que diz, será isento de pena se os crimes praticados nesse capítulo, nesse título, que é o título 2, que é crimes contra o patrimônio, ser praticado em prejuízo de ascendente ou descendente, inciso 2, inciso 1º, em prejuízo do cônjuge na relação conjugal, na constância do casamento. Na constância do casamento, falei errado agora. Da constância do casamento tá certo, mas a relação conjugal não tava, não. Isso que você me disse, que tá lá no artigo 8.1, a gente chama de escusas absolutórias. Eu vou até escrever aqui inteiro, pra gente não se perder. Isso aí. Não escrevi inteiro, né? Abreviei. Ai, meu Deus. Absolutórias. E vou colocar aqui condições objetivas. Punibilidade. E aqui é um parênteses. Quando a gente está falando de representação lá, a gente não fugiu do assunto ainda. Beleza. Que eu disse que que a gente faz um juízo negativo, que se presente essa hipótese, afasta a punibilidade. Ou seja, como está presente o fato da Isabel ter vínculo de ascendência e descendência com a mãe dela, então afastaria a punibilidade, certo? Esse juízo negativo? Certo. Legal. Mas por que eu queria dizer isso? Queria dizer isso porque, em regra geral, a gente sabe que os crimes patrimoniais são o quê? Quando a gente lê furto, 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena tal. Tem lá escrito? Tem lá escrito qual vai ser a ação penal? Não. Nossa, já tava procurando aqui, gente. Eu falei assim, nossa senhora, atualizou o Código Penal e eu tô perdida. Tá, 155 é esse. E 157, por exemplo, que é o roubo. Que é subtrair para si coisa alheia móvel, mediante violência ou agravamento dessa pessoa. Pena. Eu tenho lá a natureza da minha ação penal? Não tenho. Extorsão também não tem, estelionato também não tenho. Então, em regra geral, o que eu poderia dizer? Que os crimes patrimoniais lá no título 2 são de ação penal pública e incondicionada. Exato. Mas acontece que lá no artigo 182 do CP, ele prevê hipóteses que a gente chama de imunidade relativa, e já vou explicar o termo. Imunidade relativa é de que o fato, ele continua sendo punível, ao contrário do artigo 8.1. Certo? Estamos juntos aqui? Ao contrário do artigo 8.1, que chama aqui de imunidade absoluta, porque não será aplicado pena, embora a conduta seja crime. Na imunidade relativa, significa a sua conduta continua sendo crime. O que significa dizer impunível? Significa dizer que a sua conduta é típica, ilícita, culpável e será passível de punição. E por que relativa? Porque aqui ele coloca um requisito, uma condição para que essa punibilidade ocorra. E que condição que ele coloca? Que os crimes do capítulo 2, do título 2, que são crimes contra o patrimônio, só se processa mediante... Deixa eu pegar o termo certo aqui. 181. 182. Mediante representação. Somente se procede... Se procede, a representação apareceu. Representação C. Aí vai lá, hipótese 1, 2. Se o crime for praticado em prejuízo de quem? Lá, inciso 1. Irmãos. Eu acho que na verdade o inciso 1 é o cônjuge desquitado, né? Cônjuge desquitado, que é o divorciado hoje. É que o termo
desquitada é da década de 40, né? Quando tinha o estatuto da pessoa casada, etc e tal. Então a gente já pode dar uma atualizada aí. Ou separado de fato, eu acho aí. Judicial? Separado. Judicial. Inciso 2, eu acho que são irmãos. E inciso 3 são tios e sobrinhos desde que haja coabitação. Haja habitação, coabitação. Desde que haja, nossa senhora, desde que haja coabitação. O que significa dizer que, em regra geral, os crimes contidos lá no título 2, crimes contra o patrimônio, ou seja, furto, estelionato, em regra geral, eles são o quê? Ação penal pública incondicionada. Mas acontece que se o ofendido for o cônjuge desquitado, que na verdade é o divorciado, podemos dizer assim, que se aplica também ao ex-companheiro, segundo o entendimento da jurisprudência, se for a vítima for a sua irmã, se a sua vítima for o seu tio ou seu sobrinho e você coabita com ele, ou com ela, no caso, o que acontece? Não é que a sua conduta deixa de ser punível. A sua conduta é punível. Continua sendo um furto punível. Mas acontece que para que ocorra a persecução penal é necessário representação. Que se os ofendidos fossem outras pessoas que não essas, seriam ação penal pública incondicionada. Certo? A gente chegou aqui, todo mundo? Que bom, porque a gente tem um detalhe muito importante agora. Porque eu disse que aqui são as hipóteses, certo? Mas a gente nunca pode ler o 182 e nem o 181 sem ler o 183. Por que não? Porque o 183, ele vai prever as hipóteses em que, se verificadas, não vai se aplicar essa disposição específica. Então, por isso é importante. 183. Eu sei que vocês acharam que não era tão importante assim, mas pode ser que seja. A hipótese número 1, salvo engano, é quando há emprego de violência ou grave ameaça. E ele dá exemplo, roubo e extorsão aí no expressamente. Grave ameaça à pessoa. Grave ameaça a pessoa. Vou desenhar um bonequinho aqui, pessoa. O segundo é que ao estranho que participou do crime. E aqui, se a vítima for idosa, né? Com maior ou igual 60 anos. Significa dizer que se o meu tio tem 65 anos, eu volto para a regra geral. Ação penal pública incondicionada. Ainda que seja... Sim, ainda que seja o meu tio, ainda que eu coabite com ele, porque em relação a tio e sobrinho é necessária a coabitação. Ah, e se a minha irmã for... E se na verdade eu não furtei a minha irmã, eu bati nela e peguei o sapato? Aí seria... E pegou o sapato e foi embora. Se subtraiu coisa para si ou para outra mediante violência. Violência que é violência física. Aí a pergunta é... a minha conduta continua sendo crime? Sim, continua sendo um furto. E mesmo sendo a minha irmã, eu não vou aplicar o inciso 2 porque eu empreguei violência. O que é possível de 157, roubo, já não é furto. E aí o que acontece? Acontece que o seguinte, que a gente pode tirar algumas conclusões. Que quando eu estiver diante de roubo, extorsão, pega sem bater, bate sem pegar. Se eu tiver em relação a roubo e extorsão, eu não vou pensar nessas possibilidades, porque eu sei que tem emprego de violência grave e ameaça. Agora, se eu estiver diante de um furto, de um estelionato, de uma apropriação indébita, aí eu tenho que me ligar.
e lembrar dessas regras aqui. Certo? Aí você vai dizer, alguém cobra isso? Alguém lembra que isso existe? Lembra, gente, a CESP Sebrasp, ela lembra. Inclusive, recentemente ela lembrou na prova da DPU. E o caso era o seguinte, e agora eu tenho certeza que vocês iriam acertar a questão. Por quê? Porque ele disse assim, olha, é um jovem adulto de 18 anos, ele estava sem grana, ele queria sair para uma festa, salvo engano. O que ele fez? Ele subtraiu o dinheiro do pai dele, que tinha 59 anos. Tá aqui o pai dele. O pai dele tinha 59 anos. Ele roubou o celular. Ah, não sei desenhar um celular. E subtraiu do tio dele, que tinha 63 anos, din-din. E ele dizia, e aí ele subtraiu do pai dele, que tinha 59 anos, um celular, e subtraiu do tio dele, din-din, mas o tio dele tinha 63 anos. A afirmativa era, o jovem adulto de 18 anos, ele vai responder apenas por um crime de furto, mediante ação penal pública. Mediante ação penal pública. A resposta dele tá certa? A assertiva tá certa ou tá errada? Depois de isso aqui. Ele vai responder apenas pelo furto mediante ação penal pública? Incondicionada? Mas perguntava se era condicionada. Não, só constava ação penal pública, facilitou a tua vida. Não. Mas a gente poderia ler. Ele responderia por quantos furtos aqui? Um furto. De quê? O pai dele tem... olha só, o pai dele tem 59 anos. 59 anos não é idoso, tá, pessoal? Pra ler no estatuto do idoso, até 60 anos, mínimo. Então não se aplica ao pai. O 183 que exclui, certo? O pai dele... estranho. E foi um furto, então não teve violência. Então eu continuo podendo aplicar um 181 ou um 182. Continuo aplicando, não continuo? Legal. E aí, mas aí eu considero que ele é pai se eu consigo aplicar, porque não exclui nenhuma hipótese do 183 que exclui a possibilidade de eu aplicar um 181 e um 182. Então, quer dizer que incide um 181, que é crime em favor do ascendente, no caso, né? Filho em relação ao pai. Então aqui, embora ele tenha praticado um furto, a conduta dele ser típica, ilícita e culpável, não será punível. Por que não? Porque é presente a escusa absolutória do artigo 181, inciso 2º. Certo? E em relação ao tio? O tio, aí, ele foi um furto? Teve violência ou grave ameaça? Não teve. Então a gente não... Tô podendo ainda aplicar, hein? O estranho que participou do crime? Não, foi ele que praticou. E a vítima maior de 60 anos? Detalhe, então. A minha conduta quer dizer, então, que em razão dessa previsão, eu não posso aplicar essa exceção. Então, eu volto para a regra geral. De modo que, se eu furtei meu tio, a minha conduta, ela é criminosa? Sim, porque ela é uma conduta típica, ilícita e culpável. E ela é punível? Sim. Punível. E para sua persecução penal, é necessário representação? Não. Por que não? Porque ele é idoso. E é uma hipótese que exclui a aplicação dessa exceção. De modo que ela volta para a regra geral, sendo uma ação penal pública e incondicionada. Você é gabari papai? Não. Não, infelizmente eu passei bem longe. Deu pra entender esse caso? A gente entende, foi interessante lembrar disso? Pra poder entender isso aqui? Então agora a gente sabe, né? Lembrar, mas eu não preciso saber todos os crimes patrimoniais. Não preciso. Eu só tenho que lembrar que se meu crime patrimonial tem violência ou grave ameaça, ou se a minha vítima é idosa, ou se aquele que está sendo imputado a conduta não tem. É porque, assim, um detalhe importante também, para entender o 2, é o seguinte: as escusas absolutórias, elas têm natureza pessoal.
Ou seja, é a pessoa que praticou a conduta que tem esse benefício. No caso, a Isabel. É a Isabel que tem esse vínculo com a mãe dela. Agora vamos supor que a Isabel não consegue subtrair uns par de sapatos sozinha. Ela precisa da vizinha dela para fazer isso. E aí vamos supor, a vizinha dela ajuda a Isabel a subtrair o par de sapatos. A gente já analisou a conduta da Isabel. Vamos analisar a conduta da vizinha da Isabel. E vamos ver se ela vai se dar bem também. Considerando aqui a do tio. Primeiro. E aqui a gente só precisa fazer uma pergunta. Qual é o vínculo da vizinha da Isabel com esse pessoal todo aqui? Nenhum. Exato. Então faz sentido o inciso 2 aqui do 183? Que diz, ao estranho que participou do crime, estranho o quê? Estranho aquela condição ou estado conferido pela exclusão absolutória. Certo? Então é por isso que a vizinha dela se dá mal e a Isabel se dá bem. Depois que a gente entende essa dinâmica aqui. Certo? E também toda uma questão, né? Por que ainda, e a gente já pode revisar uma questão lá de autoria, de coautoria, por que ainda a vizinha da Isabel responde, mesmo a Isabel não respondendo? Porque a gente lembra que a relação de dependência, primeiro que é uma relação de dependência entre participação e autoria. Começando por aí. E segundo, que essa relação de dependência entre autoria e participação são medidos por dois limites. Um limite quanti e um limite qualis. Quantitativo significa o quanto do crime, o quanto do intercrimes, o quanto do caminho do crime é necessário que o autor percorra para que o partícipe seja punível. E a gente sabe que o quanto mínimo desse intercrimes é o início da execução, o que ocorreu aqui. E o limite qualitativo significa qual seria o estado, a qualidade dessa ação do autor para que o partícipe seja punível. Olhando para o quê? Olhando para as categorias do delito. Ou seja, é necessário que a conduta da Isabel seja apenas típica ou não? É necessário que a conduta da Isabel seja típica e lícita para que o partícipe seja punível? Ou mais, é necessário que a conduta da Isabel seja típica, ilícita e culpável, ou é necessário que a conduta da Isabel seja típica, ilícita, culpável e punível para que seja punível o partícipe? E como a gente adota a teoria da assessoridade limitada, ou seja, basta que a conduta do autor seja típica e ilícita para que o partícipe seja punível, justifica o porquê a vizinha dela vai responder. Porque se a gente adotasse a teoria a maior que a gente tem, que é necessária a punibilidade também da conduta da Isabel para que a conduta da vizinha seja punível, aí sim a gente poderia falar que a vizinha dela não seria punível, porque a conduta da Isabel não é. Mas como a gente não adota essa teoria, e a gente adota a teoria da limitada, da assessoridade limitada, é por isso que a vizinha dela responde, por fim das contas. Também, fazendo uma ligação aí, super rápida. Tá vendo aqui, mas era isso, a gente entendeu esse ponto? Então é muito importante que, embora esteja... E aqui é um ponto importante, porque a gente não pode olhar pro processo penal, pro Código de Processo Penal, como se ele fosse a única coisa do mundo, né? Porque a gente encontra em várias disposições em leis penais especiais essas possibilidades. Um exemplo de condição objetiva de punibilidade muito famosa, que é a indução ou instigação ao suicídio. Ou seja, para que você seja punível, é necessário que a pessoa pelo menos tenha lesão de natureza grave ou morra. Porque ainda que você fala assim, você instiga a outra pessoa a se matar e ela tenta e ela tão bobinha que não consegue nem se matar e ela, sei lá, ela só tem umas lesões leves ou enfim, só uns arranhõezinhos, a sua conduta continua sendo típica, ilícita e culpável. Ou seja, você continua praticando um crime do 122 do Código Penal. Mas acontece que essa sua conduta só vai ser punível, o que significa dizer, só receberá a imposição de uma pena, no caso concreto, se o resultado lesão grave acontecer ou se o resultado morte acontecer. Porque se isso não acontecer, não será punível. E por isso é um juízo positivo de punibilidade, que é necessário que o resultado ocorra para que ocorra a punibilidade. E aqui em relação ao fato, as circunstâncias do fato, e aqui em relação à pessoa,
né, natureza pessoal. Certo? Só pra gente não deixar a condição vestível de punibilidade assim no ar. Mas tem outros exemplos também, então... Mas assim, a gente pode conversar sobre uma outra hora. Mas a gente pode apagar aqui e a gente entendeu esse caso do... Por que o tio... Com o tio em relação ao tio vai ser furto e com relação ao pai também é furto, porém não vai ser punível? Então nunca digam que isso não é uma conduta criminosa. É uma conduta criminosa, mas a questão é... Será punível no caso concreto? E aí a gente está no âmbito da punibilidade. E quando a gente está no âmbito da punibilidade, a gente já reconheceu a existência do delito. Então, se você dizer que isso não é delito, você errou na alternativa. Mas se você dizer que, em tese, seja delito, a conduta não será punível, aí você acertou. E quando ele fala que responde apenas por um furto, significa que ele será responsabilizado apenas por um furto. E isso é verdade. Ele não disse que ele praticou apenas um furto. Ele disse, vai responder apenas pelo furto. E aí as palavras são importantes aí. Certo? Então tá, vamos ver que horas são. Gente, não tô nem no começo, mas já são 10h20. Então a gente tá no horário e a gente só começou a ação penal. Na verdade. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, eu vou falar com o professor Teuan onde eu parei. Acho que ele vai me bater, mas tudo bem. Onde você parou? Eu comecei a ação final. É isso que aconteceu na aula, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. E desculpa qualquer coisa, tá? Obrigada. Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Se vocês tiverem...